Com alegria nós estamos aqui hoje, refletirmos sobre o Evangelho, refletirmos sobre o caminho do bem, do que é bom, estudarmos, refletirmos sobre nossas condutas, nossos desvirtuamentos, nossos hábitos. Que bom que nós estamos aqui hoje. Somos gratos a Deus e à espiritualidade. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Item 26, provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Só lembrando que o cilício havia, um costume, especialmente na Idade Média, de pessoas colocarem tipo uma cinta, não sei se vocês já viram uma coleira de cachorro, que ela tem umas pontas para dentro, quando o cachorro é muito forte, quando você puxa, elas pressionam o pescoço, né? E se puxar muito, fura, mas dói. Então, havia um costume, na Idade Média ficou muito conhecido, na Igreja Católica, e hoje ainda tem algumas ordens dentro da Igreja Católica que adotam o cilício. Você coloca ele na perna assim e aperta. Só que isso é muito mais antigo, né? Aí é o cilício. Eu lembro que os Vedas antigos, os hindus, eles discutiam muito essa questão da mortificação do corpo. Então havia pessoas, e há ainda, né? Porque são religiões milenárias, e que a pessoa chegava no canto e colocava a mão nessa posição de prece, de meditação, e assim nunca mais ela tirava. Você imagina a dor, a mão atrofiar, dura assim, ó. Para quê? Tentando mortificar o corpo. E com isso eles entendiam que chegariam à evolução da alma, já que eles não pensariam nos seus vícios e desvios, porque estariam pensando na dor. Todo dia ele passava o dia pensando na dor que estava sendo causada pela manutenção da mão em uma posição só. Então, havia outros, e há, que botavam a unha assim, deixavam a unha crescer e ficavam sempre com a mão fechada, furando a mão em carne viva sempre. Por quê? Porque na hora que ele pensava em algum desvio, aprofundava. Isso é tão interessante, essa questão, Sérgio, ela é milenar, que quando o próprio Siddhartha Gautama, o Buda, ele resolveu, a gente está tendo a oportunidade de dar uma lida no Evangelho de Buda, né, na vida dele, estamos acabando essa semana. Achei interessante que ele era um príncipe, vivia num palácio, né, em Kapilavastu, e aí ele resolve conhecer. O pai dele fez tudo na vida para ele não ver coisa ruim, só era coisa boa. Então tinha os palácios construídos. E um dia, quando ele fez 18 anos e casou, ele pediu ao pai dele, casou com uma jovem muito bonita, chamada Yasodhara, e ele pediu ao pai dele para ir fora, conhecer o mundo. Ele não conhecia nada além daquilo, até se impressionar, porque para conquistar Yasodhara tinha que ter uma luta com vários cavaleiros, lutas de espada, de flecha. E ele tinha treinado aquilo e conseguiu fazer tudo e conquistou, né? Além de ter escolhido, ele é um príncipe e ela uma princesa, casaram. E aos 18 anos ele pede, né? Então Siddhartha, né, Gautama, pede ao pai para conhecer o mundo. O pai dele manda selar bons cavalos, manda ajeitar uma carruagem imensa, com um séquito de pessoas, né, um cocheiro, e ele vai andando pelo caminho. Mas não vê tantas coisas. Ele vê algumas questões, pergunta ao cocheiro, ele explica. Passa mais algum tempo, ele ficou inquieto. Ele pede ao pai dele para voltar a sair do palácio. E o pai dele permite, disse: mas agora eu não queria ir com todo mundo preparado, porque quando eu passei era diferente, as pessoas me louvando e tal, não estavam na sua vida normal. Eu queria ver uma vida natural. E é interessante que aquele pessoal, ele nem velhice ele conhecia, porque as pessoas usavam aquelas perucas na corte e tudo, né? Maquiadas, então era todo mundo como se fosse um desenho, exatamente para ver um mundo só bonito.
Então, no dia que ele foi fantasiado, né, disfarçado de mendigo, com o cocheiro, só eles dois saíram andando. Aí ele no caminho, a primeira coisa que ele viu foi um senhor idoso andando com dificuldade. Ele disse: o que é aquilo? Ele disse: é a velhice. É uma coisa que todo mundo passa. Ele ficou impressionado, nunca tinha visto ninguém com os traços da velhice, porque no palácio, né, todo mundo era maquiado, pintado, né, assim, na corte, né, você vê, até hoje você vê ali algumas coisas orientais, é totalmente diferente, até o pé da mulher, ela, na China, em alguns lugares, ela maltrata o pé para ficar sempre com um sapatinho com um número pequeno. Ele nunca tinha visto. Não, existe. A velhice existe e está para todo mundo. Aí disse, passou lá na frente, ele viu pessoas carregando um séquito com um corpo enrolado. Ele disse: o que é aquilo? Ele disse: é a morte. Sai, vai, que é isso? Esse rapaz da morte, ninguém também se livra. Então, todo mundo morre. Aí viu as pessoas tristes com a morte. Beleza. E assim foi seguindo, né? Voltou, disse: não, eu quero descobrir o que é o caminho. Que é o caminho, que é a verdade. Já que o cocheiro me mostrou que tem coisas que não mudam para todo mundo e que são totalmente diferentes do que eu aprendi a ver, então eu vou parar e vou começar a perguntar ao pessoal que vê a verdade, porque pelo que eu vi, eu não vejo a verdade. Onde eu vivo é uma ilusão. Tanto que um dos nomes que chamavam o Buda, né, que antes de ser Buda, o Siddhartha, é o Tathagata, é aquele que escuta os antigos. Aí ele foi atrás, exatamente no lugar onde tinha os grandes yogis e rishis, né, que eram os sábios das religiões mais antigas, da cultura que nem escrita era, né? Eles repetiam. E lá ele encontrou 4 ermitões que viviam assim, exatamente, um com a mão dura, porque estava há muitos anos só assim. Todo dia o serviço deles era esse: ampliar suas próprias dores físicas. E ele sentou embaixo de uma árvore. Vocês devem conhecer a imagem do Buda gordo, né? A primeira imagem dele é só os ossos. Ele sentou embaixo de uma árvore e passou vários meses fazendo o que eles faziam, né? Ele disse: eu vou meditar, vou comer uma vez por dia, bem pouco. E entendeu, chegar ao caminho da verdade é pelo sofrimento. Ficou, meses passaram, um dia ele foi tomar uma água, caiu, quase morre, levantaram, ele ficou como morto. Veio uma moça, filha de um pastor lá, e deu água, deu leite com arroz para ele. Ele comeu, mas na hora que ele viu a moça, achou bonito e sentiu um desejo nele, pela moça. Aí ele percebeu uma coisa, ele percebeu que ele não deveria mais fazer aquilo. Ou seja, não deveria se impor o sofrimento físico, porque ele disse: que adiantou? Eu estou há meses sofrendo fisicamente, deixei um palácio, deixei uma princesa linda que é minha esposa, passo um monte de meses aqui, dias e dias embaixo de uma árvore, passando necessidade, passando fome, e na hora que eu estou quase morto, uma pessoa me dá uma vasilha de leite com arroz, era uma mulher bonita, eu imediatamente aflorei o meu desejo. Ele disse: não resolve o sofrimento físico, não resolve os defeitos do espírito. Para a gente entender o evangelho, ó, provas voluntárias e o verdadeiro silício, olha o silício. Ele diz: você tem que se conhecer, compreender, primeiro, nem se julgar, nem se condenar, se entender, para que você comece a se resolver. Aí você vai seguir. Aí ele vai, na história dele, né, exatamente dizer isso, e o resto da vida dele é o pessoal indo questionar, porque ele tinha uma doutrina que era muito flexível, crítica que o espiritismo sofre também, né? Ele diz:
Porque como é que você nega a religião? Ele diz, para mim, religioso é esse que busca se religar com as leis universais. E você não consegue isso com infringência de dor física. Você consegue isso com a compreensão e o desenvolvimento espiritual. Porque toda infringência física, dolorosa, grosso modo, ela só tem poder enquanto você está passando pelo problema. E só faz você se concentrar naquela dor. Não faz você resolver. Como é que você quer? Você tem uma inclinação, uma dificuldade ligada a uma compulsão sexual. Compulsão, não é uma coisa normal. A compulsão é algo que lhe dá um apagamento. Como o que dá no alcoólatra, dá no adicto. É um apagamento. Ele não consegue, aquilo toma conta dele. Dá em alguém que tem compulsão por comida. Usa, por exemplo, o açúcar como droga. Não usa outra droga, usa o açúcar. Ele corre, toda vez que ele tem um problema, vai à geladeira e come. É uma fuga. Então ele diz, olha, não resolve a dor. A dor infringida em cima de um sofrimento para resolver esse problema. Você tem que ir resolver o problema. Tem que entender a sua adicção, a sua drogadição, seu alcoolismo, sua compulsão por qualquer coisa. Seja pelo sexo ou seja pelo açúcar. Aí você entende, primeiro vê, depois entende, aplica isso o quê? A compreensão das leis. E aí você consegue resolver. Aí você chega ao caminho. Tanto que ele deixou um livro, né, depois de escrever, chamava Dhammapada. É o caminho da lei. E isso é muito forte. Ele disse, mas por que você afasta a nível de religião? Eu disse, não, porque religião em religião é só para dividir as pessoas. Eu sou espírita, você é muçulmano, aí um dia o muçulmano está matando o espírita. Eu disse, não, a gente é um. Deus é um só e todos nós somos irmãos. Por isso que me perguntaram, o colega me perguntou semana passada, por que a gente não se benzia se a gente era cristão? Porque o espiritismo não tem dísticos. Em regra, ele não tem um aspecto religioso, dogmático, monástico, com rituais, não tem. O próprio Kardec, no livro dos Médiuns, ele fala que o ideal seria pequenos centros. Não grandes centros, grandes templos, pequenos centros. Difusão de pequenos centros, pequenas atividades, pessoas tentando se trabalhar internamente e prestar também um serviço aos espíritos que estão na erraticidade. Mas não adianta, grosso modo, ter só o trabalho, porque do mesmo modo que você pega o silício e fura a sua perna, tem gente que mete uma unha aqui no dedo e aí vai rasgando o dedo. Se autoflagela. Não adianta. Se você não resolver, o que você está fazendo é só direcionar o seu pensamento para a dor. Você não está se desenvolvendo, você não chegou no caminho. Aí, finalizando isso com a parte do Siddhartha, ele diz que descobriu 4 nobres verdades. Primeira verdade, o sofrimento, a dor existe. Segunda nobre verdade, essa dor tem uma causa. Terceira nobre verdade, todo sofrimento, toda dor, passa. Se entenda. Não procure na matéria uma vida sem dores, sem problemas. Porque dor existe, dor tem causa e dor passa. Aí ele vai dizer, né, a 4ª nobre verdade é seguir a octópula senda, que ele diz, né? São 8 situações que você tem que tentar praticar todo dia. Não matar, não mentir, não falar mal das pessoas, e assim vai.
Trabalhe isso em você, que você mantém o caminho. Consequentemente, você se afasta do sofrimento. Ó. A dor é necessária, porque nós somos imperfeitos. Mas é a dor psíquica, que vem das coisas naturais da vida, com os problemas que são oportunidades para que nós nos tornemos pessoas melhores. Não a dor auto-infringida, a autoflagelação. Então, eu achei um diálogo muito interessante para eles, né? Porque como ele era o Tathagata, é o que seguia os antigos, o que os antigos ensinaram para ele, antes dele começar, esses que passavam por dores, eles ensinaram coisas como 3 coisas importantes. Primeiro, existe o Atman, é a alma. Ó, os Vedas, mais de 4.000 anos antes de Cristo, existe a alma. 2, existe a reencarnação, para eles é o Sansara. 3, existe uma lei de causa e efeito. Ensinou, ele aprendeu isso com eles. E ele começa a dar a visão dele, no sentido de que não adianta ficar se autoflagelando, mas também não adianta ser despudorado, ter prazer das suas imperfeições. Você tem que se encontrar. Se entender, não se julgar nem se condenar, se entender, buscar praticar o reto caminho, não blasfemar e crescer. Você cresce. Ele diz: você pode virar um sábio, você pode virar um iluminado. E o iluminado, ele diz: quem é o sábio? É aquele que consegue controlar os seus próprios desejos. Esse é um sábio. Ele diferencia desejo de vontade. É interessante nos textos. Ele diferencia dor de sofrimento. Quem compreende que tem sofrimento, ele tem uma causa e ela tem um fim, consequentemente tende a não sentir dor a nível de sofrimento, de desespero. Confia. Olha como é que o Hermógenes dizia: entrego, confio, aceito e agradeço. Olha o nível de confiança. Quantas vezes, nesses últimos dias de tensão, de bipolaridade política, os lados só falavam de desespero. Não ouvi nenhuma vez, num país cristão, mencionarem a passagem em que o Cristo, quando foi entregue, que está em João, Pilatos perguntou para ele, quando começava a fazer perguntas, e Jesus calado, Pilatos perguntou para ele: você sabe quem eu sou? Você sabe qual é o poder que eu tenho? Você sabe que eu tenho poder na tua vida e na tua morte? Jesus olhou para ele e disse: tudo que está embaixo só está embaixo porque meu Pai que está em cima permitiu. Muito forte. Não vi ninguém se consolando ou tentando compreender, melhor falando, olha a compreensão. Dizer: Pai, se podes, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a vossa vontade antes da minha. Mas o que a gente viu não foi isso. É a prova de que nós somos espíritos imperfeitos, que temos todas as instruções para o que é bom, mas nos inclinamos para a negatividade, para a matéria. Tudo que está fora está dentro. Não se pode querer do mundo paz se dentro de você existe guerra. Ajuda-te, que o céu te ajudará.
Algumas poucas pessoas eu vi que conseguiram passar esse período que está acabando hoje, dessas incertezas, tranquilamente, como o céu continuou sendo bem azul claro e com as nuvens bem brancas e o sol no lugar dele e a lua no lugar dela. O mar no canto dele e o céu sem cair em cima da terra. Isso tem a ver com compreensão. Isso tem a ver com observar a iluminação. Isso tem a ver com a busca ou o encontro da vida espiritual. É relevante não entrar em controvérsias. É tão forte quando ele fala, por exemplo, que nós não devemos criticar os outros, não devemos comparar. Falamos semana passada do Krishnamurti, muito forte. Tive a sorte também de, essa semana, ler um dos livros dele, outro, né, que chama-se Educação e Sentido da Vida. Muito forte, muito bom. Agora eu já estou no seu universo interior. Então, refletirmos. Por que nós entramos em dor? E ele tinha uma parte que eu tinha lido que eles diziam assim: quando você critica alguém, qualquer um, você critica a Deus. Olha, um dos caminhos da senda do Buda: não fale mal de ninguém. Critique a você mesmo, não no nível de ficar na inação, mas de encontrar os seus defeitos e tentar se transformar em alguém melhor. Transcender, não negar. É forte encontrar as imperfeições, situações mal resolvidas. Muitas vezes nós fazemos isso. Ao invés de ficar, olha, eu não quero pensar na fulana, no fulano, eu digo, penso. Se gosta, se não gosta, entendo o que é que eu sinto e deixa ali. Não nego, pronto. E sigo. Ao invés de vir, olha, lá vem aquele pensamento, não, vamos brigar. Não, você tem seu canto, fica ali. Mas se eu brigar com ele, ele vai tomar todo o meu tempo. Ele vai tomar todo o meu pensamento. E eu não consigo libertar a minha mente. Consequentemente, eu não liberto o meu espírito. Porque ele vira uma dor auto-infringida. Eu sempre trazendo esse passado para me machucar. Digo, não. Se não gosto, não gosto. Se amo, amo. Ponto. Fica aí. Se resolve. Se entende. Se desenvolve. Com naturalidade. Porque a verdade, ela permanece. A verdade permanece, não é isso? E como a gente tinha falado do rio. Você mora ali vizinho ao rio, ou mora vizinho a um trilho de trem, né? Incomoda demais, um ano, uma semana, mas chega um dia que o trem passa e você nem percebe, se acostuma. Ou então, pronto. Chega um dia que você vai perder a hora, por quê? Porque ficou normal. Você não lutou contra o trem. Deixou ele ir. Segue. Se quer ficar, fica. Se quer sumir, some. O que interessa é que nós estejamos aonde? Buscando um bom caminho. Chico, estuda, trabalha e se esforça no bem. O conselho dos espíritos ao Chico Xavier aos 17 anos de idade. Deixa lá, não briga com isso. Você tem um caminho a seguir, Renato. Você tem um caminho a seguir, Sérgio. Qual é? Estuda, trabalha, te esforça no bem.
te entende, te compreende, te conhece e transcende. Não é a dor auto-infringida, é uma fuga. Não fuja. Vejamos o Evangelho se não tem a ver com isso. Provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Perguntai se é permitido abrandar as vossas próprias provas. Essa questão leva a esta: é permitido àquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que tem um espinho cravado de o retirar? Aquele que está doente de chamar um médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência. Lembre-se que inteligência intelegeres, escolher dentre. Então, quando você se conhece, vê o que tem dentro de você, você pode escolher qual o caminho que você quer seguir, mas negar, ficar brigando é ocupar o seu tempo com isso. As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar, sem lamentação, as consequências dos males que não se podem evitar. O sofrimento existe, ele tem uma causa e ele passa. Paciência e resignação, não reclamação. Não luta para apagar, para esquecer, mas luta para compreender e evoluir. O mérito consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não desesperar se não for bem sucedido, mas não num desleixo que seria preguiça mais que virtude. Se entregar ao abandono, se desleixar. O problema não é para o desespero, ele é a oportunidade para o crescimento, para o desenvolvimento, para ficar o que é verdadeiro, que é imutável, que não é transitório, o que é espiritual. Tem uma música católica assim, né? Céus e terras passarão, mas sua palavra não passará. A lei não passa, a lei é imutável. A questão espiritual, a transcendência, o caminho da verdade. Mas para você escolher, que tem o livre arbítrio, você tem que ter inteligência, interlegeres, escolher dentre. Você está cheio, nós estamos cheios de imperfeições e temos uma centelha do amor mais poderoso de Deus, do fluido cósmico universal dentro de nós. Não nos perdermos nos problemas, identificarmos os problemas e deixarmos cada qual no seu lugar e tentarmos acender a chama do fluido. Por isso que tem gente que tem o fluido, diz o livro dos Espíritos, mais forte, e tem gente que tem o fluido mais baixo. Desenvolver essa chama. Olha, o reto caminho. Essa questão conduz naturalmente a uma outra, uma vez que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos. Aí você pegar essa palavra, bem-aventurados os aflitos, e pegar e começar a se flagelar. Tem casos, eu vi uma reportagem, tem crianças que passam por problemas e uma das formas de reagir, elas se cortam todas. Eu vi situação de gente que se corta, pega a gilete, corta os braços, corta tudo. Mas por que ela faz isso? Mas eu não me seguro de si. Se compreenda. Medite. Se observe. No dia que você compreender de verdade o que te aconteceu e o que te levou àquilo, provavelmente você não vai mais por esse caminho, porque esse não é o caminho da verdade.
O que você tem é incompreensão, que dificulta você de usar a sua inteligência. E essa incompreensão lhe dá medo. E o medo lhe transforma em uma pessoa horrorosa, ameaçadora. Se porta como quem quer lesar ao outro e não se porta como alguém inofensivo. Não se porta com amor. Interessante no livro Fonte Viva, que os apóstolos, falando de alguns líderes da época para o Cristo, dizendo que eles eram maus, cruéis, Jesus respondeu: antes de maus, eles têm medo. Os homens antes de maus, eles têm medo. Ele disse: tenha compreensão de sofrimento, causa dele e que ele passa. Na hora que você compreender isso, tomar um reto caminho, não tenha dúvida, é uma escolha interna, acender a tua chama boa dentro, fazer crescer o fluido, a energia. O medo vai embora. Não tem medo, não tem necessidade, não tem desejo. Um dia disseram que o Chico, muitos criticavam ele, do grupo que andava com ele, que o Chico Xavier ia receber um prêmio. Ele recebeu vários prêmios, reconhecimentos de várias câmaras, até da Assembleia Legislativa do Ceará ele tem. Ele nunca veio receber, mas ele tem. E começaram a dizer que o Chico era vaidoso. Chico, você vai cair, Chico. E o Chico disse, brincando do modo dele que tinha de falar, e disse: não se preocupem, eu tenho meu trabalho desenvolvido com o plano espiritual, estou fazendo o meu trabalho. E para quem está preocupado se eu vou cair, com toda a humildade que eu posso, dentro das minhas dificuldades, eu posso dizer para vocês: não temam por isso, porque eu não posso cair. Olha como o Chico é vaidoso, dizendo que não pode cair. Ele disse: meu filho, quem nunca se levantou, não pode cair. Eu sou um que luta constantemente contra mim mesmo, contra as dificuldades minhas, contra as dificuldades da minha família, que ele era rimo de família, contra as limitações do meu corpo. Eu não me levantei, mas eu trabalho. Bem-aventurados os aflitos. Receber, ver a dor, o problema como oportunidade é uma coisa, é diferente de se auto-punir. Espírita não procura punir, não julga nem condena. Palavra do Clarence lá no nosso lar: mas eu estou errado, meu filho, não te julgo nem condeno. Não julga nem condena. Espírita não procura culpados. Espírita procura se assumir responsável. Ele não assume a culpa, ele assume a responsabilidade. E na hora que assume a responsabilidade, vem o que? O trabalho. Então, que os bons espíritos nos abençoem e que essa semana, a partir do agora, seja de profunda reflexão sobre a guerra que tem dentro de nós, que faz a gente enxergar o mundo como um palco de lutas. Que a gente possa lembrar, como disse Jesus para Pilatos: tudo que está embaixo só está embaixo porque meu Pai que está em cima permitiu. Que a gente possa lembrar que existe uma lei que mantém o céu no lugar dele, o mar sem invadir a terra. Que não existe acaso, que existe um Deus e que nós temos uma responsabilidade muito grande de nos tornarmos melhores do que chegamos. Como disse o Chico: dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Muita paz. Senhor, fazei-me um instrumento
de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrer